Olá, queridos. Deus continue abençoando você, sua vida, sua família, seu ministério. Este amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos. Estamos aqui de volta com o nosso canal A Luz das Escrituras. E você, se ainda não é amigo do canal, se inscreve lá, ativa o sininho de notificações, deixa o teu comentário e seja mais alguém abençoado e abençoador deste canal, onde o desejo do nosso coração é edificar você, sua casa, sua vida, sua família e seu ministério. Eu quero com você ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22 e o versículo 29. Você tem Bíblia em mãos, por favor? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus diz: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Eu quero fazer um rápido comentário, ou trazer uma rápida palavra para mim, para você, para todos nós, porque à medida que eu falo aqui, eu também sou edificado, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus, e eu creio que é o Espírito de Deus que nos dá a palavra. Mas eu quero fazer uma breve pergunta que quem sabe seja a sua pergunta. Quem sabe seja a pergunta que antecedeu a resposta de Jesus nesse texto. Porque Jesus, ele dá uma resposta a algumas perguntas que fizeram a ele a respeito de que se lá nos céus poderia se casar de novo, né? E Jesus, ele dá uma resposta concreta e no final da resposta, né, ou melhor, no início da resposta, ele começa a dizer: vocês erram, vocês não sabem, vocês desconhecem essa verdade, porque vocês não conhecem as Escrituras, porque vocês são alienados dessa verdade, da verdade da palavra de Deus. Então Jesus começa depois a dizer: na ressurreição, as pessoas não se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Então Jesus está dando uma certa explicação a algumas perguntas que alguns saduceus estão fazendo a ele. Mas muito bem. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui, quem sabe seja a sua pergunta, e a pergunta de muitos é: como reconhecer ou como saber qual a vontade de Deus para a minha vida? Será que essa não tem sido a sua pergunta? Em relação a alguma área da sua vida, você vem se perguntando: como eu posso saber qual é a vontade de Deus nessa área, naquela área, ou no contexto geral, em toda a minha vida? Qual é a vontade de Deus para mim? Não é? Como saber? E aí, Jesus nos dá a resposta. Vocês se enganam, vocês desconhecem a verdade, vocês se embaraçam, vocês estão se perdendo, vocês estão numa estrada sem saber aonde vai chegar, porque vocês não conhecem a palavra de Deus, que é as Escrituras. Está aí a resposta para essa pergunta. Eu não tenho que ficar buscando uma palavra profética de alguém, né? Eu não tenho que ficar esperando ter um sonho, né? E ficar pensando, ou então tentando decifrar: será que aquela mensagem que eu ouvi na igreja foi Deus falando para mim a vontade dele? Não é verdade? Eu não tenho que fazer da Bíblia
como se fosse um amuleto de, de uma revelação condicionada a um critério meu, como alguns fazem por aí, né? Que fecha os olhos e aonde abrir a Bíblia é Deus dando a ela direção, né? Isso é meio comprometedor, né? Porque você pode estar espiritualizando um texto onde a Bíblia pode estar assim, levando direção para uma outra coisa, quando você pode interpretar para outra. Então, isso não é inteligente. Abrir as escrituras com inteligência. Ou seja, é Deus que está falando comigo, as escrituras é a voz de Deus, porque essa é a coerência da resposta de Jesus, quando ele diz, vocês erram em não conhecer as escrituras. E é exatamente isso. A vontade de Deus já está estabelecida aqui, nas escrituras. Eu não tenho que estar saindo por aí procurando a vontade de Deus. Não, Senhor. Porque eu ouvi uma folha cair e eu acho que foi Deus falando comigo. Porque eu senti uma brisa suave e eu acho que foi... Não, tem que acabar com isso. A vontade de Deus revelada que você precisa para nos guiar, para nos conduzir a algum lugar, ou fazer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa, está aqui, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. O que é que você quer saber? Qual é a sua dúvida? O que é que você quer saber sobre a vontade de Deus na sua vida? Você quer saber se você deve se casar ou não? Paulo vai dizer o quê? Paulo diz, se alguém não se contenta, que se case. Porque se você está namorando, se você está com alguém, mas simplesmente por estar, sem querer um compromisso sério, sem desejar um compromisso mais amadurecido no contexto do casamento, então você está na contramão do reino de Deus. Porque Deus quer que você tenha alguém, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você se relacione com alguém, tenha famílias. Deus quer que você seja uma pessoa realizada. Agora, a decisão é sua. Você que decide viver solteiro ou viver casado. Agora, se é para viver solteiro, se prostituindo, é melhor que se case. É melhor que tenha alguém para se relacionar com você. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Você quer um emprego? Você quer saber qual é a empresa que você deve trabalhar? Você está em dúvida se aquela empresa, se aquele trabalho é de Deus ou não? Meu querido, a Bíblia nos diz que Deus nos criou como seres inteligentes. Você é um ser racional. Então, você sabe qual é a empresa que você deve trabalhar. Aquela empresa que te dê um bom salário, aquela empresa onde você terá um bom relacionamento com as pessoas, aquela empresa que te dê oportunidade para crescer. É só usar inteligência. Você não tem que abrir a Bíblia para esperar Deus dizer a você se você deve ir trabalhar naquela empresa ou não trabalhar naquela empresa. O que você deve fazer para ter uma família feliz? Para ter pessoas dentro do seu lar abençoado? É procurar ser bênção para elas. Se você deseja que as pessoas na sua casa sejam bênção para você, seja bênção para elas. Você deseja que as pessoas se relacionem bem com você, se relacione bem com elas. É o que Jesus vai dizer. Em Mateus 7,12, o que quereis que os outros vos façam, faça você primeiro. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja abençoada. É que você tenha êxito, tenha progresso. Isso é a vontade de Deus.
Você está num lugar, está num ambiente que não está te dando progresso, que não está te ajudando, que não está levando você ao crescimento, que não está edificando você, que não está fazendo você crescer, que não está somando na sua vida, você vai ficar dando murro em ponta de faca? Não, você tem poder de decisão. Você decide se vai permanecer num ambiente onde você está vendo, está percebendo que as pessoas estão indo na contramão da sua vida. Então, é você que decide. É só uma questão de consciência. Não é Deus que vai fazer escolhas por mim. Sou eu que faço as escolhas. E Deus, ele simplesmente autentifica. Deus, ele aprova aquilo ali através da bênção dele. Você quer saber se é vontade de Deus, se você vai para São Paulo, se você fica aqui em Pernambuco? Não, porque disseram que em São Paulo as coisas é melhor. Meu querido, o Deus de São Paulo é o Deus daqui. Se você não se centralizar nas Escrituras e não procurar a vontade de Deus de acordo com a consciência inteligente que Ele te deu, você vai quebrar a cara não só aqui em Pernambuco, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde você for, você vai viver a mesma realidade. E sabe o que é que vai mudar? Nada. Por quê? Porque você está indo de acordo com alienação. Você está vivendo de acordo com sentimento. Não estou sentindo vontade de fazer isso. Não estou sentindo vontade de fazer aquilo. E a palavra de Deus, ela não nos guia por sentimento. É por uma questão de fé e uma fé racional. Nós somos guiados pela palavra de Deus por fé, mas por uma fé racional. O que é uma fé racional? É uma fé inteligente. É uma fé que tem os pés no chão. Por que Pedro afundou? Pedro afundou porque ele quis andar sobre as águas. E ele, como homem, tem capacidade de andar sobre as águas. Porque existe uma lei chamada lei da física. Existe a lei da física e ele estava opondo-se à lei da física. Nenhum peso fica sobre as águas. O problema está em espiritualizar as coisas. Naquele momento, Jesus permitiu ele andar sobre as águas para mostrar a ele o poder da fé sobrenatural. E quando nós manifestamos no mundo sobrenatural essa fé, ela pode se manifestar no mundo real também. Mas Jesus permitiu Pedro afundar para ele entender que, como homem, ele não tem condições de andar sobre água. Ele tem que pisar no chão. Entendeu? Jesus permitiu Pedro afundar para ele entender que ele tem que andar no chão. O lugar feito para ele andar, colocar os pés, foi no chão. Pés no chão, querido. Você tem que ser uma pessoa inteligente. Não tem que fazer uma coisa com os olhos, pular no escuro, dar um salto com os olhos fechados. Não. Eu vou saltar, mas eu tenho que olhar a altura que eu vou saltar, para não me quebrar lá embaixo. Eu vou pular, mas eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo, à luz da palavra de Deus. Eu tenho que medir, eu tenho que peneirar as minhas atitudes de acordo com o Evangelho. É o que Jesus diz: vocês se enganam, vocês desconhecem porque não examinam as Escrituras. Ou seja, eu preciso palpar os meus pensamentos, eu preciso aplanar os meus pensamentos à luz do que Jesus me ensina. É isso que Deus quer? Deus quer que você viva batendo cabeça toda hora? Você está batendo cabeça toda hora e até hoje não se acertou em nada?
Quem sabe porque eu ou você não estamos seguindo alguns princípios estabelecidos em algumas áreas da nossa vida. Qual é o princípio para a família? União. Jesus disse: nenhuma casa subsiste se não anda de acordo. Duas pessoas não andam juntos se não estiverem de acordo. Não precisa ficar perguntando para Deus se você tem que viver, se você tem que deixar, não. O problema não está no que você não sabe. O problema está nessa relação. Se não houver comunhão, se não houver uma submissão, se não houver uma obediência, se você não está decidida ou decidido a se submeter aos princípios estabelecidos para uma vida a dois, para uma vida em família, pode vir um anjo do céu. Você nunca vai conseguir viver com ninguém. Nem com dois, nem com três, nem com quatro, nem em família, nem com ninguém. Porque não está havendo um princípio estabelecido. Não está se seguindo princípios estabelecidos no contexto da convivência, no contexto da vida econômica. Quem tem que administrar os meus bens sou eu. E Jesus disse: olha, quando vocês decidirem construir uma casa, vocês vejam e avaliem quanto é que vocês vão gastar, o que vocês têm que gastar, para quando vocês começarem, não ficar no meio do caminho. E alguém não chegue e fique dizendo: olha, começou, mas não terminou. E quantas coisas você já começou, mas sempre ficou no meio do caminho, porque você não avaliou o sacrifício que teria que ter feito. Você não avaliou se estava preparada para encarar essa nova realidade que você buscou para viver. Você não examinou as circunstâncias. Você não se autoexaminou. Quem sabe você examinou alguém, mas não a si mesmo. Você avaliou alguma coisa ou alguém, mas não a si mesmo. Então, tudo isso é importante para você viver e viver bem. Não precisa estar buscando profecia, em sonho, numa revelação. Não ficar olhando para as estrelas, pedindo a Deus um sinal para Ele mostrar se você deve fazer isso, se você deve fazer aquilo. Nada disso. Você é a resposta das suas orações. Quando é que eu sou a resposta das minhas orações? Quando eu tenho consciência de coisas que eu tenho que fazer. Por exemplo, às vezes você está pedindo para Deus mudar o marido, mas quem tem que mudar é você. Às vezes você está pedindo para Deus mudar a mulher, mas quem tem que mudar é você. Às vezes você está pedindo para Deus mudar o filho, mas quem tem que mudar é você, que é pai e que é mãe. Mudar no contexto do relacionamento. Às vezes você está pedindo para as circunstâncias mudarem, mas as circunstâncias não vão mudar enquanto eu e você não mudarmos. Por quê? Porque as circunstâncias estão exigindo que eu mude a minha fala. As circunstâncias, na relatividade da vida, do dia a dia, está exigindo que eu mude o meu comportamento e eu não estou mudando. Às vezes eu sou rancoroso ao invés de ser amoroso. Às vezes eu falo muito ao invés de falar pouco. E tudo isso já está revelado na palavra. Às vezes eu preciso fazer algo e mando outra pessoa fazer, mas sou eu que tenho que fazer. Às vezes eu preciso fazer algo com o que eu tenho, mas eu fico esperando fazer com o que eu não tenho, e aí eu fico me justificando: eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque Deus sabe, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tem coisas que é para você fazer com aquilo que você já tem. O que você tem? Deus disse a Moisés, em dado momento: Moisés, o que é que você tem na mão?
Ele disse um cajado, então pega o cajado e usa para tocar nas águas. Usa o que você tem, Moisés. O que você tem. Use o que você tem. É pouca força? Use a pouca força que você tem. O apoio é pequeno? Use o pequeno apoio que você tem. O recurso é pouco? Use o pouco recurso que você tem. Mas não fique se justificando por não fazer, porque você não tem isso, porque você não tem aquilo. Então a vontade de Deus é que você continue vivendo a vida. Eu não sei se a vontade de Deus é que eu fique nessa igreja, eu acho que eu estou esperando Deus falar comigo para me mudar. Acabe com isso. Quem decide ficar num lugar ou sair do lugar é você, Deus. Então é você que tem que decidir, tá certo? E essa sua relação no lugar em que você se encontra depende de você. Você buscar bom relacionamento, você vai continuar vivendo em paz. Se você saber manobrar as coisas com flexibilidade, sem ser dureza, sem ditadura, as coisas vão andar com flexibilidade e sem dureza para você. Agora, você quer conviver num lugar só usando de dureza? Desculpe. Só usando de rigidez? Porque comigo é assim, se não for assim, não vai. Sabe o que é que vai acontecer? Você usando de rigidez, de dureza, só porque você, quem sabe, é o cabeça de algo, está liderando alguma coisa, ou porque você é o pai ou é a mãe da casa, ou você é uma mulher sem marido e se tornou pai e mãe ao mesmo tempo, e agora tem que ser como você quer, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar ficando sozinho. Você vai acabar ficando sozinho. Porque a vida exige dureza. Dureza no sentido de resistir às tempestades da vida. Mas no contexto do relacionamento, a vida exige flexibilidade. Tem coisas que nós vamos fazer sozinhos. Mas tem coisas que nós vamos, na maioria delas, precisar sempre de mais um para fazer com a gente. Na maioria das vezes, a gente vai precisar de mais um, de mais dois, de mais três, de trabalhar no coletivo para chegar em algum lugar. E se eu e você usar a rigidez, a ditadura, porque se não for desse modo, não vai. Se não for como eu quero, você vai terminar sozinho. E você vai orar, e você vai pedir a Deus. Sabe o que vai acontecer? Ainda que Deus mande pessoas, ainda que Deus envie pessoas para te ajudar, mas essas pessoas não vão ficar muito tempo, porque você conduz as pessoas não à luz do Evangelho, mas à luz do seu entendimento. À luz do que você acha, do que você pensa, e não à luz do que o Evangelho pensa e do que o Evangelho propôs para mim e para você. E as pessoas não devem ser guiadas pelos meus conceitos. As pessoas devem ser guiadas pelos conceitos do Evangelho. E o Evangelho não gera carga, não gera fardo, jugo na vida de ninguém. O Evangelho é libertador. O Evangelho é transformador. Agora, se esse Evangelho ainda não foi experimentado por mim, como eu quero que esse Evangelho seja experimentado pelas pessoas? E quem sabe essa seja a causa de você e eu, às vezes, não sabermos qual é a vontade de Deus. Quem sabe está faltando ser confrontado com o Evangelho. O Evangelho da misericórdia. O Evangelho da justiça, porque o Evangelho não passa a mão em erro de ninguém. Mas não é uma verdade que mata. Jesus disse que conhecereis a verdade libertará. Então, se é uma verdade, a verdade não vai matar ninguém. A verdade não vai oprimir ninguém. A verdade liberta. Ela confronta, ela me repreende, ela me disciplina, mas ao mesmo tempo me liberta, me transforma, me dá força, me dá energia, me dá combustão para seguir em frente.
Esse evangelho, ele não coloca um muro na minha frente. O evangelho não coloca prisões. Não me deixa num quarto fechado, sem saída. O evangelho é libertador. Ele é uma luz que sempre me mostra um novo caminho. Isso é o evangelho. Então, qual é a vontade de Deus? Está aqui. Ame o seu próximo como a si mesmo. Porque amar o próximo sem amar a si mesmo não é princípio. Ajudar os outros sem ajudar a si mesmo não funciona. Primeiro se ajude. Primeiro se resolva. Para depois querer resolver os outros. Primeiro se transforme. Permita que o evangelho, melhor falando, lhe transforme. E aí o evangelho vai transformar outros. Primeiro discipline a si mesmo. Depois discipline os outros. Esse é o evangelho. É a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que vai dizer o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Perdoe ao invés de manter mágoa, perdoe. Siga o caminho e não fique parado no caminho. Isso é a vontade de Deus. Abra as portas para alguém, não feche as portas. Essa é a vontade de Deus. Esteja com a igreja. Comungue. Não fique isolado no monte como se fosse um monge, né? Isolado lá sozinho, viver sozinho. Não, essa não é a vontade de Deus. Porque se a vontade de Deus fosse que você vivesse sozinho ou sozinha, Deus não tinha criado Eva para viver ao lado de Adão. Ah, pastor, é melhor só do que mal acompanhado. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Quem sabe você está frustrada e para você ninguém presta mais. Homem nenhum presta, todos são iguais. O seu passado está acompanhando você hoje no presente e está impedindo de você ter um futuro. Porque você botou na cabeça que você vai ser sempre assim, essa pessoa infeliz. Isso é mentira de Satanás. Você nasceu para ser feliz. E vai chegar um momento que essa felicidade, ela vai sorrir para você. E eu quero estar vivo e quem sabe contemplando essa felicidade na sua vida. Fazendo parte dessa história aí. E vendo você feliz. Porque essa é a vontade de Deus. Que você seja feliz. Que você se levante. Que você siga em frente. Que você deixe o pessimismo. O coitadismo. Que você deixe de se flagelar, de se achar impotente. Você é capaz, em Cristo, de saltar muralhas. Tem muita coisa para viver. Tem muito de Deus esperando por você. Agora, não fique esperando saber qual é a vontade de Deus fora das Escrituras. A vontade de Deus está aqui. Seguir pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus orientar você a fazer, faça. Agora, faça com sabedoria. Faça medindo as circunstâncias, as implicações do que você vai fazer e as implicações do que você não fez. Porque há implicações do que se faz, que são os resultados depois que se faz algo, mas também existem resultados e implicações de coisas que eu devo fazer e por muitas vezes não faço, e por não fazer eu sofro. Ou por fazer também posso sofrer. Mas como saber disso? Examinando a palavra de Deus. Fica a dica, fica o conselho de Deus. Quer saber qual a vontade de Deus? Examine a palavra de Deus. Agora, não só examine, pratique. Coloque em prática. Sem medo. Sem susto. Sem dúvida. Porque o que duvida é como a onda do mar. Não vai para lá, nem para cá. Não tem decisão. Não sabe onde chegar. Vai com fé.
vai com certeza, que Deus é com você. Grande abraço, Deus te abençoe. Quer saber a vontade de Deus? Examine as Escrituras e coloque ela em prática. Se essa palavra te ajudou, te abençoou, manda para outras pessoas. Faz o Espírito de Deus, deixa o Espírito de Deus te usar e leva essa mensagem para mais um e alcance mais uma vida, edificando em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.